Olá, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Mike Ross Podcast. Hoje eu estou com um convidado mega especial, inteligentíssimo, trabalha na área de segurança, na cibersegurança, né? Segurança cibernética. Ele, que era porta-voz, ainda é porta-voz para as mídias brasileiras, deu entrevista na CNN, Jovem Pan e outras grandes mídias dentro do Brasil. Hoje, ele vive em Israel, né, Tel Aviv, Israel. Eu falo com Louis Rosenberg. Bom, e hoje nós estamos falando aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a você por ter recebido o meu convite, aceitado o convite e ter separado um tempo, que eu sei que seu tempo é muito corrido aí, tá? Eu não tenho nem como me comparar com a CNN, com a Jovem Pan da vida, mas estou aqui com o Louis Rosenberg. E nós vamos bater um papo aqui a respeito de segurança cibernética ligado às urnas eletrônicas, você que tem um conhecimento gigantesco a respeito do assunto, e falar um pouco sobre política, é claro, vai envolver um pouco desse assunto, e com certeza eu sei que a visão de política a respeito de direita e esquerda, de país para país, ela muda e muito, conforme a gente estava conversando, né? Uma pergunta que eu fiz a início foi: a esquerda e a direita dentro de Israel, ela é mais opção para o lado, o povo opta mais para o lado da esquerda, né? Porque a visão do esquerdismo em Israel, ela é totalmente gritante para o esquerdismo dentro, o viés esquerdista dentro do território brasileiro, correto? Sim, sim. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação. O máximo que eu puder compartilhar do conhecimento que eu tenho, o mérito de ter aqui, estando em Israel, que é um dos polos de cibersegurança mundiais, é um prazer, né, poder falar, trazer isso para o português, né, para o povo brasileiro poder ouvir, poder aprender. Então, para mim é um privilégio, um prazer muito grande poder compartilhar. E sim, com certeza, abrindo, né, essa questão de política, como você citou, nós não somos políticos, eu acho que não é da minha alçada falar sobre a política em si, mas sim tentar, talvez, transmitir um pouco da visão que, pelo menos a minha visão particular, de como é que as coisas acontecem. Isso não quer dizer que é verdade absoluta, essa é a realidade que eu enxergo, né, ao meu ver. E, sem dúvida nenhuma, é muito interessante a diferença, né? Em Israel, o esquerdismo ele tem muitos aspectos que não existem no Brasil, como o viés religioso, né? Então, esquerda e direita divergem na questão de como enxergar a religião judaica, no caso de Israel, que é um país judaico. A questão de segurança também, em relação a qual deve ser a abordagem em relação a soluções diplomáticas com os palestinos, com um Estado palestino ou não. Então, existe aí um leque muito grande de outras vertentes que não existem no Brasil, que a esquerda e a direita envolve na política israelense, e por conta disso, os brasileiros, pelo menos essa impressão que eu tenho, de novo, não estou falando a verdade absoluta, a impressão que eu tenho é que muitos brasileiros tendem a ter os votos para a esquerda no parlamento israelense por conta disso, por enxergarem em Israel uma esquerda mais justa, uma esquerda que tem uma visão muito favorável em muitos aspectos que ajudam aos olhos desses eleitores a terem uma vida mais próspera aqui em Israel. Então, eu acho que diverge bastante do Brasil, né? Que o Brasil tem, como a gente bem conhece também, uma divergência muito grande entre direita e esquerda, mas é um outro assunto. Né? Em relação a Israel, eu tenho mais propriedade, eu vivo aqui, conheço um pouco mais como é que funciona a dinâmica dessa questão política de direita e esquerda. Luli, a questão é, essa visão ela é tão diferente porque eu percebo que Israel, como país de primeiro mundo, ele tende a se preocupar com as relações públicas dos seus vizinhos, né? Mas não distante disso, a gente percebe que o capitalismo também brada de uma forma gritante, né? Porque para um país desenvolver, se ele não tiver uma veia de capitalismo forte, contundente e tiver atividade, ação dentro do solo nacional desse país, o país simplesmente não cresce. A questão é que o Brasil ele entra num viés de radicalismo político muito gritante. Então, ou você vai para um estilo de governo, estilo Venezuela, ao que entrou agora o Paraguai também, né? Então, você vê que esse estilo de governo, ele puxa pelo viés esquerdista
da política brasileira. Já a direita brasileira, ele já tem um outro viés de governo. Lembrando que eu sempre percebo que dentro da direita sempre tem os pontos de encontro que a esquerda sempre brada, que é olhar para a classe mais baixa. O governo ele tem olhado para essa classe mais baixa também. Então, tipo assim, esses pontos de encontro e de fala apelativa que a esquerda usa, a direita tem. Tanto é que a gente teve muitos avanços numa época totalmente crítica de pandemia, né, e guerra também, o Brasil conseguiu avançar e não distante disso conseguiu atender a população e as classes mais baixas, né? Por exemplo, gritou-se que dentro de Israel, em solo israelense, muitos judeus, né, que têm naturalidade brasileira, votaram na esquerda. Isso, para muitos aqui no Brasil, é como se fosse uma decepção muito grande. Mas lembrando que o pensamento de um judeu, quando se fala em esquerda, é diferente, porque ele entende que a esquerda ela atende os princípios básicos e fundamentais da paz entre Israel e os seus vizinhos, correto isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que Israel, como você citou, né, eu acho que Israel não tem fontes, né, recursos naturais como existem em vários outros países, incluindo o Brasil, que talvez seja um dos maiores, né, que tem em termos de recursos naturais, e tem que, sim, brigar por um viés capitalista, como você citou, para justamente poder fazer a exportação disso, dessa parte tecnológica, que é o carro-chefe e que faz entrar dinheiro para dentro do país e fazer o país prosperar. Junto com isso, vale lembrar que Israel foi fundada com um viés muito forte capitalista, socialista. Os kibbutzim foram criados por muitos sobreviventes de Holocausto ou pessoas que foram refugiadas também, não do Holocausto, mas de países árabes e assim por diante, com uma visão e uma implementação muito correta de divisão de bens real, ou seja, realmente dividiam tudo e assim por diante. Então, Israel tem um lado muito interessante, uma mescla muito interessante entre a direita e a esquerda, o que faz com que, como você citou, eu acho que talvez isso também possa talvez explicar o fato do público brasileiro residente em Israel votar na esquerda por enxergar que existe, possível, né, ter uma esquerda que sabe administrar, que sabe tratar todos os, como você falou, toda essa questão de olhar para as classes menos favorecidas, assim por diante, é uma coisa que é uma realidade em Israel, e talvez por isso seja, de novo, né, acredito eu, né, que talvez seja esse um dos motivos que o público brasileiro residente em Israel escolha votar na esquerda. Né? Acho que talvez seja por aí. Lembrando que a visão política de um país para o outro, ela muda em muito, Luiz. Por quê? Porque mesmo tendo um governo de esquerda, de viés esquerdista dentro de Israel, comandando Israel, lembrando que a aplicação do livre comércio, do empreendedorismo, desse tipo de atividade em solo israelense, ele é muito fortalecido também pela esquerda, a política de esquerda. Então, é um capitalismo que é aplicado, né? Existe uma liberdade aplicada, mas não distante disso, existe essa visão de olhar para a classe mais baixa, como você citou, tem os kibbutz, sim, né, que agrega aí muito esse governo de esquerda. Agora, o que traz esse conflito para o Brasil é essa polarização extrema. Só que a polarização extrema que existe de um ataque de um para o outro, você vê mais que é argumentativa, né? Você vê que existe um discurso falso de um partido para com o outro. Por exemplo, nenhum político candidato à presidência do Brasil sofreu uma campanha de difamação pelas grandes mídias, pelos grandes canais de mídia, como o atual presidente sofreu. Então, talvez isso explica, né, como diz um grande jornalista, o Coppola, e ele trouxe isso à tona de uma forma ligeira e muito assertiva, em dizer que como que justifica o Zema, que hoje ele é governador de Minas Gerais, o Zema,
governador de Minas Gerais, ele ser eleito em Minas Gerais, apesar dele ser da direita, porém perdeu-se no voto para a presidencial, para o candidato à presidência, em relação à esquerda, ou seja, a esquerda foi eleita dentro de Minas Gerais. O que que isso explica? Como explica isso? Aí é onde entra a celeuma, e muitas pessoas ficam desconfiadas em relação à fraude às urnas eleitorais. Bom, a gente já entra aí dentro da segurança cibernética, que é um assunto que você domina muito bem, que é segurança cibernética, e eu vou entrar na resolução do meu pensamento antes depois da gente debater em relação à segurança das urnas eletrônicas. É claro, a gente não quer trazer aqui certezas e nem fazer divisões, porque esse é um momento que a gente precisa convencer as pessoas que a extrema esquerda não é uma boa opção em relação a tudo que tem acontecido, tá? Então, a segurança eletrônica hoje, comparando, é claro, com Israel, um país de primeiro mundo, tem uma tecnologia super avançada, mas escolhe aí o sufrágio, né, o voto, de uma forma até que a gente podia dizer assim que é da idade da pedra lascada. Como poderia um país tão avançado tecnologicamente, que vende muitas coisas tecnológicas para todo o resto do país, optar por um tipo de voto tão, na nossa mentalidade hoje, de avanço tecnológico, tão antigo, né? O que que isso influencia para a mentalidade de um judeu e como isso vai refletir na nossa conversa para o sistema eleitoral brasileiro? Bom, antes de responder a sua pergunta, algumas coisas importantes, né, que você citou. Primeiro, essa questão da polarização, eu acho importante também, talvez, frisar o quanto, na minha humilde opinião, é importante a gente tentar encontrar os denominadores comuns e não aquilo que nos divide. Eu acho que se a gente conseguir encontrar o que existe de bom em cada um dos lados, né, do mapa político, né, direita e esquerda, eu acho que todo mundo vai ganhar com isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que já que a gente está citando eleições e urnas eletrônicas, etc., obviamente, como alguém nascido e crescido no Brasil durante muitos anos, eu deixo aqui, obviamente, eu acho que o que eu mais posso desejar e pedir é que a gente tenha um Brasil próspero e, de novo, independente de quem for eleito, eu acho que é o que todo brasileiro almeja, né? Que a gente tenha um Brasil próspero. Então, eu acho que esse é o nosso maior desejo e espero, torço muito para que isso aconteça, independente de quem for eleito, que o Brasil possa realmente estar sempre progredindo e sempre crescendo. Em relação às urnas, então, é muito interessante que você citou, né? Já antecipando sobre a questão da segurança cibernética, que como eu acho que como qualquer outro ativo eletrônico, todo ativo eletrônico, tudo que está ligado, né, de alguma forma, à internet, está sujeito automaticamente a ameaças cibernéticas. Isso é um fato, e é tudo uma questão de recursos que estão à disposição dos malfeitores na questão de ameaças cibernéticas, de recursos como tempo, como dinheiro, como capacidade tecnológica. Tendo esses três, qualquer pessoa mal intencionada consegue atingir o objetivo de invadir qualquer que seja o sistema. Isso é fato. O que sim, e eu acho que isso é uma coisa que tange a nossa vida em geral, mas falando agora de segurança cibernética, é a questão de gerenciamento de riscos. Ou seja, será que a gente vai, sabendo dos riscos que existem, a gente vai querer aceitá-los ou, pelo contrário, decliná-los, e a gente vai querer tomar providências para mitigar e minimizar os riscos que existem? Então, uma das coisas que a gente pode pensar em relação a isso é justamente essa questão de: será que eu quero aceitar esse risco ou não? E é muito interessante porque quando as pessoas vêm me perguntar também, até na empresa, na JFrog, onde eu trabalho, ou pessoas que vêm se aconselhar, a pergunta é assim: fiz tal coisa, posso fazer? E eu acho que, como responsáveis ou como pessoas que estão lá para ajudar nessa questão de segurança cibernética, a resposta não deve ser negativa e dizer não. Eu acho que a resposta é: sim, você pode fazer o que você está sugerindo, mas saiba que isso tem certas implicações A, B e C, que você, como tomador de decisão, vai escolher se você quer tomar essa decisão ou não de fazer. Eu acho que essa postura de tentar ser
amigável e de tentar aproximar a pessoa é muito importante, porque a gente não gosta, né, pessoal de segurança, de ser aquela pessoa que vai como se fosse ameaçar e está o tempo todo contra o fluxo do business, né, do negócio. Muitas vezes o pessoal do business quer botar ideias para frente, quer inovar, e a segurança trava por questões de medo de talvez ter algum tipo de risco. Então é muito importante ter essa visão, essa mente aberta de falar, você pode seguir com a sua ideia inovadora, mas saiba que pode acontecer certas ameaças que podem acontecer. Tendo isso dito, então a gente volta nessa questão das urnas eletrônicas, que é justamente isso. É fato de que qualquer sistema eletrônico ele está sujeito à violação, está sujeito à fraude. E é interessante esse ponto que você citou de Israel decidir voltar para a Idade da Pedra, porque isso, na minha opinião, né, ao meu ver, mostra um certo lado de que justamente Israel, que é uma potência mundial, que entende os riscos e a capacidade tecnológica de malfeitores, Israel escolhe e opta por, como você falou, voltar para a Idade da Pedra e fazer todas as eleições de forma manual, né, ou seja, no papel, impressa, não porque Israel não se preocupa com o meio ambiente, muito pelo contrário, que tem muitos órgãos que lidam com isso, mas talvez por entender que a ameaça cibernética de uma fraude eleitoral pode ter um desvio muito grande no futuro do país. Então, é um risco que talvez o governo, de novo, talvez, né, é importante frisar, ao meu ver, talvez seja um risco que o governo israelense não esteja disposto a tomar e prefere justamente, então, garantir os votos, e inclusive os votos em papel, eles são bem rígidos, assim, um papel que ele tem algum tipo de risco ou símbolo na parte de trás, ele é anulado, então tem uma série de regras também, quais votos são válidos ou não em papel impressos. Então, respondendo à tua pergunta, talvez eu acho que sim existe aí alguma coisa ligada a essa ameaça cibernética, que é uma coisa real, né, é uma ameaça real, e Israel, talvez, por conta disso, escolheu o método de eleições em papel impresso e não eletrônico. Aqui no Brasil existe um cenário um pouco complicado. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele tentou por algum tempo fazer com que as urnas também emitissem um comprovante da votação daquele eleitor. Porém, isso pode dar margem também, é claro, um pensamento crítico meu, isso pode dar margem ao voto de cabresto, para se comprovar um tipo de prática delituosa que muitos candidatos podem usar e até tentam usar, tentando fazer a compra de votos, mas como fica dentro de um sigilo onde só a pessoa, só ela sabe em quem ela votou, esse voto de cabresto ele se quebra dentro desse viés aí, nesse liame, nesse elo ele se quebra, porque não tem como ele comprovar realmente para o candidato que aquele dinheiro que foi dado para ele realmente teve o retorno fazendo a comprovação do voto através desse ticket, né, que comprova em que ele votou. Então, de certa forma, o Brasil, a cultura brasileira, ela é um pouco complicada em relação aos seus próprios habitantes. Então, você percebe que muitas pessoas se deixam levar pela venda do voto. Então, dando essa oportunidade de emitir um cupom de voto, né, isso daria já vez para o voto de cabresto comprovado. As pessoas comprariam o voto e queriam ver de volta a comprovação de que ela votou. Eliminando isso, que é até um argumento muito usado pelo TSE, fizeram testes de segurança eletrônica em relação à urna eletrônica. E esses testes são até chamados de testes de integridade. Esses testes de integridade, ele realmente mostra a eficácia da urna eletrônica ou não? Agora, a opinião de uma pessoa que perita na parte de cibernética. Então, você tocou em um dos três pilares, né? Assim, não é aula de cibersegurança, cibernética, mas um dos três pilares que existem na segurança cibernética é a integridade dos dados. E, de fato, se os testes são bem feitos, é possível se comprovar de que a integridade não seja violada. A pergunta a questão é que muitas vezes a gente tem um outro pilar, um segundo pilar, que é a disponibilidade dos dados, ela também
entra aqui em cena e justamente está ligado ao que você citou anteriormente, ou seja, como é que eu consigo comprovar que, assim, a integridade dos dados, eu consigo fazer com que a votação de fulano realmente não seja violada. Pode ser que eu consiga. Mas como é que eu vou conseguir provar depois que, de fato, não houve alteração no meio do caminho entre a coleta dos dados até o processamento de todos os dados, a apuração de todos os dados, de que realmente não teve uma violação durante esse processo? Então, aí a gente entra aí na parte de disponibilidade também dos dados para poder entender, ou seja, é uma questão muito difícil da gente lidar, porque envolve todo um sigilo que é necessário, ou seja, o eleitor ele quer ter certeza de que o voto dele ele está sob sigilo, ou seja, ele não vai ser exposto. Por outro lado, a gente tem aí uma dificuldade de conseguir comprovar que não houve violação, né? Existem, obviamente, técnicas e formas de sim se comprovar. Não posso afirmar, porque eu não estou envolvido, né, nos testes do TSE, nos testes de segurança e de integridade dos dados, mas se eles forem feitos de forma correta, sim, a gente pode chegar num nível muito, muito, muito bom pelo menos de comprovação de que a integridade dos dados não foi corrompida, e sendo assim, a gente poderia ter eleições mais seguras, né, e mais, vamos dizer assim, verdadeiras, né, assim, exatamente aquilo que o eleitor votou é aquilo que vai ter como resultado, porém, tem essa questão da disponibilidade dos dados, ou seja, da gente ter certeza de que os dados estão sendo apresentados, que os dados que estão sendo apresentados batem exatamente com o que aconteceu na realidade, ou seja, esse fulano que a gente citou como exemplo, ele votou em A ou ele votou em B, e realmente no total da contagem, da apuração dos votos, a gente consegue disponibilizar que o voto dele realmente está batendo com aquilo que ele votou no final das contas. Então a gente tem aqui alguns pontos interessantes que a gente tem que ligar. Existem sim várias técnicas boas, comprovadas matematicamente também para proteger a integridade dos dados, mas e aí cabe realmente aos responsáveis pelas eleições implementarem, né, botarem em prática essas soluções para que a integridade dos dados ocorra de forma íntegra, né, de forma total. Bully, em relação a esse papo que nós estamos tendo, existe também um viés de entendimento como essas eleições estão bem acirradas e do porquê de muitos estados votarem na esquerda e alguns outros votarem na direita e tentar não levar esse debate para confiabilidade, se é confiável ou não os votos nas urnas eletrônicas. Como eu disse anteriormente, o presidente de direita ele sofreu uma campanha devastadora contra a imagem dele, o que pode justificar o porquê de alguns estados votarem, por exemplo, Minas Gerais vota no Romeu Zema, que é de direita, mas o Romeu Zema não sofreu uma campanha de difamação pelas maiores emissoras de televisão ao longo da sua gestão. Ele não sofreu isso, já o Bolsonaro sofreu. E o brasileiro, como todo ser humano, ele também ele é imbuído de sentimentos. Ele tem sentimentos. Ele cria um ranço através de uma notícia fake. Ele passa a criar um ranço daquela pessoa. E se aquela notícia ela vai sendo colocada há muito tempo, como a gente já viu que em muitos governos isso é uma tática muito usada, né? Você teve uma até que falou isso, que para você conquistar, você pode pegar uma galinha e depenar ela todinha. Mas simples para você confiar, segurar a confiança dela novamente, você dá aquilo que ela deseja, ou aquilo que ela precisa. Para o brasileiro, é tudo na base da informação. Quando você começa a entregar demais a informação, ele passa a comer demais aquela informação, ele passa a ter sentimento a respeito daquela pessoa, de quem ele está recebendo aquelas informações, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Isso a gente vê de forma muito clara, que hoje a campanha está no ataque à pessoa do presidente contra o seu oponente. Então, toda notícia vinculada a respeito de que pode ser feito de bom tem um mais, e após esse mais, tem uma notícia negativa que se vincula para desmanchar qualquer coisa benéfica que aquele governo possa mostrar. Então, automaticamente, isso possa justificar o do porquê
que em alguns estados se votam em senadores, governadores de direita, porém não votam no presidente de direita, né? Isso é uma tática que, pelo jeito, ela está dando certo. E uma realidade que muitos correm dela, eu até estava olhando aqui no celular, vou te mostrar aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, esse é o mapa brasileiro. Esses aqui, ó, foram que votaram no Bolsonaro, aqui. E os de vermelho que votaram no Lula. Está dividido, né? Mas se você prestar atenção, aqui, esses estados, eles fazem limites com países que têm regimes comunistas, esquerda. Você pega aqui, ó, isolado, você tem aqui, ó, esse estado aqui é Roraima. Roraima faz divisa com um país que está dentro de um regime comunista. E a imigração destes que andam quilômetros e quilômetros de a pé, saem do país deles por não aguentar esse tipo de regime e vêm se refugiar onde? Nos estados que fazem limite. Então, eles conseguem entender a realidade daquele tipo de governo. E entendendo essa realidade, é claro que eles não vão votar num presidente que compra aquela ideia e tem conchados com presidentes daqueles ditos países que estão com esses regimes. Então, por isso que a gente vê esse tipo de diferença. Você pega Rio Grande do Sul aqui, você pega os outros estados, tudo faz divisa com esses países. Agora você tem Tocantins, Amazonas, aqui no meio não faz divisa com esses países, e você começa a entender que a realidade e a percepção, ela muda, porque eles não têm contato com a realidade expressa do regime de governo desses países que estão sob regime comunista. Então, isso explica muita coisa. Então, você disse uma coisa muito interessante em relação ao auditamento das urnas eletrônicas e esses testes, né, de fidelidade que existe nas urnas eletrônicas. Até uma das coisas que eu falei aqui num podcast com o doutor Adriano, até escreveu livros em relação à segurança cibernética, em relação às urnas eletrônicas, tem um podcast gravado lá, doutor Adriano, e ele traz isso à lume em relação que a urna eletrônica, ela não é confiável. Por quê? Porque existe linha, por exemplo, o chefe de transmissão, a gente pensa que os dados, né, são passados diretamente para um armazenamento, mas não é. Votou-se, correto? Você pode confirmar, que você entende muito bem, faz o voto, do voto vai para um outro computador, onde existe uma pessoa responsável, chamado chefe de transmissão. E esse chefe de transmissão, ele pode ser muito bem corrompido, não sabe até que ponto de tanto de dinheiro e de oferta que pode corromper esse ser ali, que segura essas informações em lote das votações. Então, tipo assim, é um sistema de confiança não na máquina. A gente percebe que não é na máquina que você tem que ter a confiança. Querendo ou não, vai passar por pessoas também. Ele sai ali da urna eletrônica e vai para os dados de um computador onde uma pessoa toma de conta. E dali é que ela joga para o TSE. Então, são pontos que você vê que tem fragilidades gritantes dentro do sistema. Mas não distante disso, acreditando-se que existe essa movimentação da esquerda e da mídia aparelhada a ela, e que faz a gente entender também que essa votação está acirrada pela a forma massiva de denegrir a imagem do atual presidente, né? Isso também pode vir à lume e a gente não perder tanto tempo especulando se a urna ela é confiável ou não, porque teve muitas pessoas que se absteve de votar também, milhões de pessoas se absteve de votar por causa dessa briga midiática que existe com a figura dos presidenciáveis, concorda comigo? Então, existe pontos de fragilidade, existe esse chefe de transmissão que muitas pessoas nem sabem que existe esse chefe de transmissão, os dados não é passado diretamente para o TSE, passa por esse chefe de transmissão. Então, dentro desses pontos de fragilidade, se você puder comentar a respeito disso, tiver conhecimento mais aprofundado disso, você fica à vontade, bom? Muito bom. Então, primeiro, em relação a essa questão que você falou de que somos seres humanos, somos movidos a sentimentos, né, e essa questão de ranço, uma das coisas que eu acho que é simplesmente a natureza nos mostra é que é muito mais fácil destruir do que construir, né? Construir, a gente leva anos para construir um prédio alto e para destruir leva alguns segundos, né? Então, assim, e a gente tem, infelizmente, vários exemplos, né? Exemplos trágicos, tem exemplos também de pessoas que
construíram uma grande carreira no mundo da cibersegurança e em uma falha foram assim, a carreira foi por água abaixo porque cometeram uma falha que ficou conhecida. Então, eu acho que é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, né? Da gente tomar cuidado, da gente tentar ao máximo tá sempre construindo e não destruindo, tá sempre olhando de forma positiva, de forma otimista as coisas e não o contrário. Em relação a isso que você falou, muito interessante, porque eu mesmo não conhecia, né? Não conheço a fundo. Já participei de processos eleitorais no Brasil, mas não conhecia o processo a fundo. E é muito interessante o que você está falando desse chefe de transmissão, porque uma das coisas também que no mundo da segurança cibernética é sabido é que o elo mais fraco, que é justamente aquele que é responsável por mais de 90% dos ataques cibernéticos, é o fator humano. A gente tem, né, nos ataques cibernéticos, a gente tem dois vetores de ataque: o fator tecnológico e o fator humano. E muitas vezes, a grande maioria, de novo, mais de 90% das vezes, os ataques se dão por conta do fator humano, porque o ser humano ele é suscetível à manipulação psicológica, que é conhecida nos termos técnicos como engenharia social, ou seja, pessoas passam, sem exagero, dias, semanas, às vezes até meses, planejando um ataque que vai se passar por uma grande empresa e no Brasil, como não sei, assim, se eu for comparar com Israel, o Brasil é mestre, né, nessa questão de golpes, de seja lá de tanto pelo telefone como hoje em dia o WhatsApp, de Bolsa Família e de, enfim, os presídios têm muito disso, né, de pessoas que são realmente mestres nessa questão de fazer golpes e muita gente cai, assim, é um percentual muito grande. Então, o ser humano ele está realmente suscetível a essa questão de manipulação psicológica. E como você citou, eu acho que se a gente não deixar nas mãos das máquinas e sim trazer essa responsabilidade dos dados passando pelas mãos de um ser humano, o ser humano, como você falou, ele pode, de novo, a gente não está aqui duvidando de ninguém, mas todos nós podemos ser, sim, manipulados psicologicamente e acontece. Eu conheço uma pessoa muito próxima que passou por um ataque de engenharia social muito bem feito e foi vítima de um golpe, né, teve o cartão de crédito clonado e assim por diante. Então, assim, é uma questão prática. Ou seja, será que a gente quer deixar o futuro do Brasil, no caso das eleições, né, nas mãos de seres humanos? E, de novo, eu não estou aqui duvidando do ser humano, mas é importante a gente também saber os limites. Ou seja, o ser humano, ele sim, diferentemente da máquina, que quando você programa ela, uma vez que você programar ela de forma correta, ela vai fazer as coisas da forma correta porque ela é uma máquina. O ser humano, ele sim tem pensamentos que podem mudar de acordo com as condições, de acordo com fatores externos também. Então, é muito interessante o que você está falando, porque isso realmente levanta questões a respeito de como é que é o processo eleitoral. Se o processo eleitoral fosse 100% tecnológico, ainda assim, como eu falei anteriormente, a gente tem que levar em consideração que tudo pode ser, tudo é violável na questão tecnológica. Mas é necessário um poder computacional, dinheiro, etc., conhecimento muito maior do que pegar alguém que esteja disposto a se corromper, infelizmente, e receber algum tipo de suborno para poder alterar um pouquinho dos dados e, de acordo com isso, pender para cá ou para lá, mudando os votos de pessoas que, de novo, a gente preza pelo sigilo, por um lado, mas a gente também tem que prezar pela integridade dos dados, que eles sejam exatamente aquilo que eles devem ser. Uma pessoa que votou no candidato que ela acredita que é o melhor do Brasil tem o direito democrático de receber, no final das contas, o resultado verdadeiro o qual ela espera de acordo com o que ela votou. Se a gente levar, hipoteticamente, em consideração uma fraude, a gente está, infelizmente, sabendo que aquilo que a pessoa gostaria que fosse, simplesmente foi alterado por pessoas, por terceiros, ou seja, a gente está violando de forma muito grave, né, o direito básico de todo o cidadão brasileiro de votar de forma sigilosa e, ao mesmo tempo, saber que o voto dele foi protegido, está seguro e está realmente sendo aquilo que ele esperava. Então, realmente uma questão muito interessante essa questão do fator humano, que é, sem dúvida nenhuma, o responsável por muitas falhas no quesito de segurança cibernética.
Eu creio que a gente chega à segurança plena em relação ao mundo cibernético, eu acho que de uma forma, né? Um pensamento meu, eu discuti isso com o doutor Adriano no podcast aqui a respeito de blockchain. Você já estudou sobre blockchain, né? Talvez seria, assim como é muito difícil você rastrear uma criptomoeda para onde ela foi, pelo sistema blockchain, seria muito seguro em relação ao não corrompimento, né, de votos, se depositássemos os votos através de uma blockchain. Com certeza. Não, a blockchain também é baseada, um dos pilares também é a segurança, né, um dos pilares. E uma das grandes vantagens é exatamente a disponibilidade dos dados, porque é transparente, ou seja, eu consigo ver os dados, Exatamente. e eu consigo ver os dados por um lado, mas não consigo alterá-los. É como se a gente tivesse uma caixa forte transparente, uma caixa forte de Exatamente. vidro. Eu consigo Exatamente. ver o conteúdo da caixa forte, mas eu não consigo tocar, o que é excelente. Ou seja, a gente tem aqui a combinação da integridade e disponibilidade dos dados, os dois mesclados, que seria o ideal, seria muito bom. Muitas pessoas não sabem, Luiz, mas a urna eletrônica, você faz o seu voto, ele é computado o seu voto sem qualquer ligação ou elo dos votos da sua sessão. Você vai votar numa sessão eleitoral, ali vamos supor que você tem mais de 5.000 pessoas dentro daquela sala, daquela sessão eleitoral, votando ali. E nenhuma pessoa, ela se coliga ao voto da outra. Ou seja, realmente é uma fragilidade gigantesca, enorme, em relação à segurança. Por quê? É muito fácil você mudar, eu voto num partido, e depois eles ir lá e mudar o meu voto. Por quê? Porque não liga, não tem nada que se quebra, ou se corrompe, ou mostra que o arquivo foi corrompido, não tem como saber disso. Agora, na questão da blockchain, né, dessa caixa forte e transparente, você vota e você recebe um hash. O que, que é o hash? O hash ele vai falar que quem votou fui eu, na hora tal, no momento tal, em tal lugar, e vai dizer que as pessoas que votaram naquele lugar antes de mim se vinculam a meu voto, e o meu voto se vincula ao voto da pessoa que votou depois de mim, e o da depois, e assim sucessivamente, vira uma corrente, um emaranhado de informações, um ligado ao outro. Ou seja, E se alguém quiser ali, qualquer alteração já não bate, já não é exatamente o exatamente, mesmo se uma hash. pessoa chegar ali e falar assim, eu vou mudar o voto do Luiz, se ele tentar fazer aquilo, ele vai mudar a alteração daquele cara que votou lá na Vai esquerda, que quebrar o está bloco ligado ao todo. dedo. Vai quebrar o bloco todo. Que quebra Exatamente. o bloco todo se desfaz numa cadeia massiva. E automaticamente ele é transparente, todo mundo vai perceber que alguém tentou invadir aquele blockchain. Então é uma segurança quase que a gente arrisca dizer, né, que é 100%. Né? A gente arrisca dizer porque é muito difícil, Lobos. É claro, De novo, existe uma. Sempre. Assim, tem que falar a verdade, sempre existe, mas realmente diminui drasticamente essa questão de ameaça, sem dúvida nenhuma. exatamente. Então, por que não pensam nisso? Estão vendo que a segurança das criptomoedas são gigantescas, tanto que as pessoas pegam suas riquezas e escondem lá. Então, caiu lá o nosso. Está estando bem aí? Estou te ouvindo, não. Ótimo. Então, nós estávamos falando sobre a segurança da blockchain em relação a fazer um sistema de votação dentro usando essa segurança blockchain, né? Que tanto é que as pessoas pegam os seus dinheiros, colocam, investem em criptomoeda, porque sabe que é muito difícil quebrar o sigilo, né? Daquela pessoa, daquele tipo de conta, com aquele tipo de moeda. Então, era muito mais fácil os estados, quando eu falo estados-nações, pensarem e implementarem esse tipo de segurança, desse tipo de votação para estabelecer essa segurança. Israel já pensou nisso? Hoje, através dessa nossa conversa, você vê que realmente isso é uma proposta boa para o governo, para a nação em si? Eu acho uma ideia muito interessante. Eu acho que a tecnologia blockchain ela tem muita coisa a acrescentar. Eu acho que ainda não chegou ao auge, ou seja, ela tem muito potencial ainda para ser explorado em diversos lugares, né? Smart contracts, né? Contratos inteligentes, assim, é um ramo que ainda pode crescer muito.
Não sei, te confesso que eu não sei te dizer se as autoridades israelenses já pensaram. Pode ser. Muitas vezes, de repente, surge uma notícia, a partir de agora vai ser assim, ou seja, eu acho que, como parte da cultura israelense, muitas coisas são feitas em sigilo, ou seja, assim, de forma silenciosa, e depois das aprovações das pessoas que são capacitadas para tal, aí é feito um comunicado para a população. Eu vejo como uma solução realmente interessante, em geral, para muitos ramos, não só eleições, como você já citou também, obviamente, criptomoedas, como eu falei, smart contracts e assim por diante. Eu acho que realmente é um tipo de tecnologia, o blockchain, que pode ajudar muito, né, em muitos aspectos. Luiz, eu só tenho a te agradecer por esse convite, por você ter aceitado o meu convite. Quero externar aqui a minha admiração que eu tenho pelo meu sócio, que é seu pai, é óbvio, Rubem Rosenberg, cara muito parceiro, muito amigo, confia muito nesse projeto. Estamos aqui com esse podcast, o Mike Ross Podcast, com essa ideia de levar para o cidadão comum e tentar introduzir neles o entendimento de onde é os seus direitos e onde são os seus deveres, né? E como a gente já está no auge dessa discussão política e segurança cibernética, que se envolve muito direito eleitoral, né? E o direito eleitoral ele tem uma visão muito ampla, porque ele abrange todo o processo, inclusive a questão das urnas eletrônicas nessa confiabilidade, e incluindo isso vai incluir a segurança cibernética e automaticamente essa relação entre os estados, países e estados, elas se dão também, porque sempre tem esse ponto, o direito consuetudinário, de buscar também o direito em outros locais, em outros países, em outros costumes, e também perceber por que alguns países de primeiro mundo chegam a este patamar, como é o estilo de governo, como é que é a relação cultural ao sistema de governo implantado, tudo isso eu creio que acrescenta muito para o nosso debate, né? Ainda mais um debate, uma troca de ideia entre Brasil e Israel, né? Se hoje está em Tel Aviv, né? Isso. Tel Aviv, Israel, Tel Aviv, e você, como muito citado, olha que eu te conheci como um hacker do bem, né? Essa é a sua fama, né? Um hacker do bem. Usa-se essa titularização aí para o trabalho Sim, que se você chama presta? o hacker ético, né? Ethical hacking, se fala em inglês. Sim, que envolve pesquisa, envolve realmente simulações para que a gente tenta fazer exatamente o que hackers mal intencionados fazem, mas de forma ética, justamente para prevenir, exatamente, impedir que façam de forma mal intencionada, exatamente. Existe um canal que eu queria até citar ele aqui, que é o Madua Israel. O Madua Israel é um soldado israelense, judeu ortodoxo, né? E ele traz muita informação do mundo, né? Porque como ele é soldado e está nativa, como é a questão do conflito entre Israel e a Palestina, entre Israel e o mundo árabe, quando está em guerra, fala sobre a realidade da guerra da Ucrânia, e ele traz as informações muito quentes. Então, quem quiser se inteirar mais, pode seguir o Madua Israel, né? Tanto que ele traz uma realidade de governo de Israel muito contundente para nós brasileiros, e isso até é bom, isso até influencia o voto de judeus que hoje moram em Israel e são brasileiros a entender como é a direita brasileira, entende? Apesar que ele também apoia, ele entende o que é a direita e o que é a esquerda no pensamento brasileiro. Então, eu creio que ele é muito transparente, né? E as pessoas que quiserem informações de confiança pode acessar lá o arroba Madua Israel, você encontra ele em vários canais, Instagram, Telegram, YouTube, é bacana seguir, e eu não sei se você tem também canal no YouTube e Instagram, por favor, deixe o seu Instagram, que você é uma pessoa de confiança, eu atesto, né? É filho do meu companheiro, do meu sócio, deu entrevista, era porta-voz para as mídias brasileiras, CNN, Jovem Pan e por aí a mais, tá aí. Louis Rosenberg, conhecido como Lully Rosenberg. Fica à Eu que vontade para deixar agradeço o teu arroba. agradeço muitíssimo pela oportunidade, foi um grande prazer. Como eu citei, torço por um Brasil próspero, um Brasil gigante pela própria natureza, Obrigado. e agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de também trazer um pouco do conhecimento, pela audiência, e é isso, desejar a todos aí
Tudo de bom, boas eleições, boa sorte. A gente vai se falando. Obrigado, Luiz.